Buenas pessoal, eu sou o Leonardo de Andrade e neste vídeo nós vamos falar sobre o EAD no Brasil. O EAD, ele é uma democratização ou uma vulgarização do ensino superior? Bora lá? Bueno, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que atentar é, primeiro, o que é o EAD? Isso é, o que é o ensino à distância? Porque existem muitas nuances bastante complexas relativas ao ensino à distância, ao que é essa modalidade, e muita gente às vezes nem sabe do que está falando quando fala sobre isso, né? Então, como eu sempre digo, é muito importante a gente construir conceitos para destruir preconceitos. Bem, a primeira coisa que eu acho que é importante deixar clara é que o período de 2020 a 2021, em que nós vivemos o período da pandemia, as aulas não foram EAD. Elas foram no ensino emergencial remoto, que não é uma modalidade, né, que ele foi um período emergencial. O EAD, por outro lado, é uma modalidade instituída lá pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996. Então é um negocinho que tem o seu tempo. O que é o EAD? O EAD é o ensino à distância ou educação à distância, né? Você pode, a sigla se mantém, mas você pode ter às vezes diferentes nomes, mas em geral se fala sobre ensino à distância. E o ensino à distância, na verdade, ele é uma modalidade, como modalidade legal, ele tem esse tempo aí dos seus 26 anos. Mas como forma de ensino, ele é, bem na verdade, bastante antigo, né? As primeiras formas de EAD, elas vão começar a se manifestar no início do século XX, final do século XIX, né? Quando ele começa lá na Inglaterra em formas de cartas, né? Em formas de manuais práticos. Então, se vendiam esses manuais, né? Livros didáticos e manuais bem grandes que diziam, você pode completar o seu curso de comerciante, o curso de costura, etc e tal, através dessas cartas. Aí você pega a apostila, você comprava essa apostila, e aí você preenchia ela, você preenchia as cartas, fazia os exercícios e enviava. Ao longo do século XX, ele foi se modificando, né, para outras formas. No Brasil, ele foi inserido mais ou menos da mesma forma, com o apostilado. Né? Depois veio o advento do rádio, por exemplo. Então, você tinha lá um curso que passava no rádio, em determinado horário, e você fazia esse curso. Podia ser que não tivesse certificação, mas era uma modalidade, por exemplo, de educação à distância. Tá? Na década de 60, 70, a gente vai ter, inclusive, a possibilidade de se terminar, na época, o ginasial, o ensino de primeiro e segundo grau, através do ensino à distância. Então, da mesma forma, você adquiria lá o apostilado, aí junto a esse apostilado vinha uma série de exercícios e coisas. Aí junto a esse apostilado vinha uma série de exercícios e planilhas para você preencher e provas que você fazia, você preenchia essas coisas e você tinha a possibilidade de acabar terminando os seus estudos como um supletivo. Você também podia adquirir cursos, como cursos de comerciante, como cursos de eletricista, dessa forma. Então, o EAD ele foi se proliferando no Brasil desse jeito. Quem é que não lembra, na década de 90, de um programa de EAD clássico, que é, por exemplo, o telecurso. O telecurso foi uma das primeiras coisas de EAD, um dos primeiros adventos do EAD na era da telemídia, por exemplo, porque o telecurso ele passava na televisão, ele era aberto, qualquer um podia assistir, você assistia aquele telecurso ali e você adquiria o conhecimento. Pode ser que não adquirisse uma certificação para esse conhecimento, mas você tinha a possibilidade de adquirir o conhecimento. Você tinha a possibilidade, inclusive, de comprar apostilas e materiais desse telecurso e de outras instituições bastante vinculadas, né? Então, o EAD ele é uma forma de ensino bastante antiga, que tem aí seus 200 anos já nas costas, e o que foi acontecendo com ele é que ele foi se modificando progressivamente conforme as tecnologias também foram se modificando. Então, ele é uma modalidade de ensino que caminha de um modo muito aliado às tecnologias da informação, né? Você tem o advento do correio, o advento das cartas, das apostilas, aí depois você tem o advento do rádio, aí você tem o advento do telefone, aí você tem o advento da televisão, né? E no início dos anos 2000, então, a gente passa a ter no Brasil o advento do computador. E é quando começam a se proliferar
as instituições de ensino superior de educação à distância, né? Ou de outros cursos de educação à distância. Hoje, a gente vive um cenário em que a educação à distância ela é predominante no ensino superior das pessoas e ela é predominante em uma série de formas de ensino. É muito comum que você veja, e talvez você tenha até visto quando foi iniciar esse vídeo aqui, num anúncio, alguém oferecendo algum curso. É curso de inglês, é curso de português, é curso de espanhol, é curso de idioma estrangeiro, é curso de tudo que é coisa. Você pode aprender tudo na internet hoje. Inclusive, você pode pesquisar aqui na própria plataforma do YouTube qualquer coisa que você queira aprender e você vai ver lá que tem um canal, que tem um curso completo, que tem alguma coisa que vai ensinar você a aprender. Quer dizer, esses cursos eles não têm uma certificação, como eu falei, mas eles estão aí para divulgar conhecimento, né? Você pode pesquisar no YouTube, aprender a fazer crochê, fazer tricô, você pode aprender a fazer uma horta, você pode aprender a consertar uma geladeira, consertar uma máquina de lavar, consertar uma televisão, você pode aprender um sem número de coisas através dessas plataformas. E você também pode pagar cursos pagos. E você também pode pagar cursos que tem aí na internet que você vai receber lá a sua certificação e o diploma. Então, essa é a questão do EAD. Porém, o EAD, assim como muitas coisas, ele tem três lados de uma moeda, né? Eu gosto de dizer três lados de uma moeda porque tem a cara, a coroa e a bordinha, que é a ideologia que a gente não consegue perceber, tá, pessoal? Então, assim, o EAD se proliferou no cenário do ensino superior. Desde o início dos anos 2000, ele vem crescendo cada vez mais. Hoje no Brasil, a gente já conta com mais de 2.000 instituições de ensino superior que oferecem um sem número de cursos de licenciatura, bacharel e tecnólogo em ensino superior de forma no ensino à distância. Tá? Então a gente tem duas questões aí que são bastante importantes de pontuar. Primeiro, esse cenário. Hoje no Brasil, 87,6% das instituições de ensino superior elas são privadas. Então quer dizer, 13%, pouco menos de 13% do EAD, do ensino à distância, né? Então quer dizer, pouco menos de 13% das instituições de ensino superior são públicas, ou seja, são federais ou do governo. Ao mesmo tempo, a matrícula no ensino superior privado ela corresponde a 86% do total de matrículas. Tá? E grande parte dessas matrículas, cerca de 70% delas, está na EAD. Tá, pessoal? Então quer dizer, você tem muita gente que está matriculada na EAD. Ao mesmo tempo, 95% das pesquisas científicas que são feitas de forma como a gente tem uma melhora da sociedade são realizadas em instituições públicas. Esse é um cenário que eu quero dar um panorama geral para vocês entenderem aquilo que eu vou falar e que é o título deste vídeo. O EAD no Brasil, ele significa uma democratização, uma vulgarização do ensino superior. Aqui tem esses três lados. Se a gente for parar para analisar o EAD de forma bruta, ou seja, nos espaços onde o ensino não está sistematizado, aqui no YouTube, em plataformas da internet, em cursos que você compra, em um sem número de coisas que são ensinadas por aí, você tem uma possibilidade real de democratização do conhecimento. Porque no passado, você não podia, estragou aí o seu fogão, você não podia ir lá no YouTube, olhar, pesquisar ali, você vai ver alguém ensinando a consertar o fogão. Não, você não tinha essa possibilidade. Da mesma forma que você não tinha a possibilidade de assistir um vídeo e trocar uma peça do seu carro, do seu celular, ou seja, não troque uma peça do seu carro, por favor. Porque essa é uma coisa bastante perigosa. Mas a gente faz isso com aparelhos pequenos, né? Eu quero aprender no YouTube como é que conserta uma cadeira, como é que eu pinto uma parede de uma forma específica. Essas coisas estão lá. Como é que eu faço um faça você mesmo de crochê, esse tipo de coisa. E hoje essas coisas elas estão lá. Elas são partilhadas de conhecimento. Isso é muito bom, porque isso é um avanço do fator de educomunicação, ou seja, de um aspecto educacional que atravessa os meios digitais e a gente consegue ter acesso de forma mais facilitada. Eu não posso dizer que é uma questão amplamente democrática, porque nem todo mundo tem acesso a celular, nem todo mundo tem acesso à internet, mas é muito mais do que havia no passado. Então você também pode, por exemplo, abrir o YouTube e aprender qualquer coisa da sua escola, aprender gramática, aprender matemática, isso é muito bom. O problema é quando entram as certificações para o mercado de trabalho. É quando você começa a pagar por esse conhecimento de forma a receber um diploma, ou seja, quando a coisa se torna sistematizada. Bem, o problema da coisa toda
e da vulgarização do conhecimento é quando a gente entra na situação do diploma, quando entra na situação da certificação, quando entra na situação dos cursos pagos. Né? E o que eu quero falar aqui, que não é somente a vulgarização do conhecimento, mas a vulgarização do ensino superior, é que desde o início dos anos 2000, e a partir de 2010, quando o computador passou a ser muito mais acessível para as pessoas, e principalmente desde 2020, né, que houve o advento da pandemia, as pessoas tiveram muitos que trancaram seus cursos de ensino superior em instituições públicas, etc. e tal, migraram para o EAD, a gente teve um boom dessas instituições. Como eu falei para vocês mesmo, 87,6% das instituições de ensino superior no Brasil são privadas. A gente tem quase 3 mil instituições de ensino superior privadas. E todas elas, ou quase todas, possuem cursos de EAD. Tá? Esses cursos de EAD, eles compõem um número muito alto de matrículas. Eles são liderança em número de matrículas hoje no Brasil. E esse número ele vem crescendo cada vez mais. Agora, vamos perguntar assim, tá bem, Leonardo, mas qual é o problema? Você mesmo tem uma formação em EAD, né? Eu tenho, de fato, me graduei em licenciatura em História e Ensino à Distância por uma universidade privada. Mas isso não impede, por exemplo, que eu analise criticamente essas relações que tem com o conhecimento, tá? Essas relações que se colocam com o conhecimento. O problema não é o curso, né? O problema não é a instituição, o problema é como isso é feito. E eu penso que o problema não é o curso, o problema não é somente a instituição, o problema é como isso é feito. A gente teve um boom desregulado dessas instituições porque, por exemplo, não há uma fiscalização efetiva do Ministério da Educação de como essas instituições estão funcionando. E a gente ainda teve, entre 2019 e agora 2022, o advento de uma série de decretos que mudaram a formação. Por exemplo, a formação de professores, que é uma coisa que eu estudo, é uma coisa bastante importante. A gente teve o surgimento da segunda licenciatura. O que é a segunda licenciatura? É quando você tem uma primeira licenciatura, aí você pode ingressar nessa modalidade e fazer o curso de forma mais rápida. Grande parte das instituições privadas de ensino superior e EAD tem oferecido segunda licenciatura em 6 meses, no mínimo, em 1 ano no mínimo. Você também tem a licenciatura curta, em que se você é bacharel, por exemplo, você pode fazer aí 1 ano de curso para pegar uma licenciatura. Você tem uma explosão das especializações, então são cursos de pós-graduação, a qual nós conseguimos atingir a meta do PNE justamente por conta dessa muleta. Especializações de várias coisas. E muitas dessas coisas você vai olhar o currículo e são currículos rasos, são currículos sem bibliografia, sem aprofundamento, são currículos que não têm. E são cursos que não pedem, por exemplo, um TCC, né, um trabalho de pesquisa. São cursos que não pedem um projeto de campo, são cursos que não pedem nenhum trabalho que vá ser ou revisado por pares, ou revisado cientificamente, ou que vá ser utilizado na realidade concreta. Você simplesmente pode escrever qualquer coisa em alguns casos de algumas instituições. Ademais, o caso das segundas licenciaturas, por exemplo, a maioria delas não tem fiscalização do MEC, porque para uma segunda licenciatura valer, basta que a instituição de ensino tenha uma licenciatura. E a partir desse momento ela está habilitada automaticamente a oferecer uma segunda licenciatura. Então você não tem uma fiscalização de como esse curso está sendo desenvolvido. No caso da segunda licenciatura, eu acho importante adentrar esse tema, porque a gente precisa discutir quem são e como estão sendo formados esses professores. Eu já tive a experiência de ver o currículo de uma segunda licenciatura, certo? Que é altamente precário, um currículo feito em 1 ano. Primeiro que ele corta uma série de disciplinas que considero importante, isso em um curso de EAD. Não havia aulas online, não havia não havia reforço de monitorias, não havia a parceria de professores, você não conseguia conversar com as pessoas, você viu um conhecimento enxuto, aulas que são gravadas há muito tempo, então uma situação altamente precária num curso de segunda licenciatura. Tá? E é aqui que entra justamente essa situação. Como é que a gente vai saber que essas 3 mil e tantas instituições aí, elas estão oferecendo cursos que têm uma qualidade, cursos que têm um aprofundamento teórico, cursos que você vê bibliografias, cursos que você faz um trabalho científico que seja sério, que seja rigoroso, que seja metodológico e que seja aprofundado. Tudo isso demanda
de uma fiscalização muito mais profunda do Ministério da Educação. Uma fiscalização de não somente analisar, de não somente aprovar uma segunda licenciatura, por exemplo, porque essa instituição já tem uma licenciatura no seu currículo. Não, é analisar essa segunda licenciatura, é ver se o currículo dela está a par, ver se as aulas são ao vivo, que é uma coisa muito importante, ver se as aulas são novas, porque o conhecimento fica defasado e você tem uma precarização também no trabalho de professores. Uma instituição não pode ficar passando as mesmas aulas para sempre. Então essas são questões assim que são fundamentais de como a gente vem tratando o conhecimento no ensino à distância. Eu sou particularmente um defensor bastante ferrenho do EAD. Eu acho que o EAD tem uma possibilidade, sim, de democratizar o conhecimento, de ampliar o conhecimento para cada vez mais pessoas. Mas ele não pode ser feito de qualquer forma. Ele não pode simplesmente, eu vou abrir uma universidade aqui na esquina da minha casa, vou me credenciar no Ministério da Educação e eu vou ter uma plataforma com aulas super antigas, velhas, e que os professores ou pessoas que queiram se graduem em 6 meses. Tá? É muito importante que a gente compreenda que o conhecimento ele tem um processo, conhecimento sólido. Né? Ele tem um processo. Estudar é uma coisa que requer tempo, é uma coisa que requer um certo movimento doloroso por parte da gente de aprender os textos, de ler o mundo, de ler a palavra com calma. Esse é um exercício de fato rigoroso. E você não pode formar no ensino superior um professor, ou um tecnólogo, ou um bacharel, em 6 meses a 1 ano. Porque mesmo sendo no EAD, em que a pessoa pode fazer as coisas no seu tempo, por exemplo, é quase impossível que você consiga ter um aprofundamento de fato teórico e crítico desse conhecimento que está sendo disponibilizado. Por outro lado, você tem, na verdade, um conhecimento líquido, ou seja, um conhecimento que não se mantém, porque ele é raso, porque ele é ilusório, porque ele é comum, porque ele é banalizado muitas vezes, porque as discussões acabam presas em banalizações, em coisas do senso comum, em aulas que já estão velhas e que estão precárias. E você também tem, por exemplo, métodos de avaliação. Como é que você avalia no EAD? Né? Existem instituições que conseguem fazer boas avaliações. Eu acredito que uma avaliação de dissertação é uma avaliação válida. Um trabalho, por exemplo, que se faça para terminar a disciplina é uma avaliação válida. Mas não é uma avaliação válida você ter como avaliação uma prova online. Né? Que você vai lá e preenche aquele questionário de qualquer forma e simplesmente você passa. Porque o que está acontecendo no EAD no Brasil, e eu sou, de novo falo, um defensor, mas também um crítico pela forma como ele está sendo empregado, é uma vulgarização do conhecimento de ensino superior. Por vulgarização eu digo que nós perdemos o olho da situação de democratizar o conhecimento e o acesso ao ensino superior para cada vez mais pessoas, e principalmente pessoas em regiões distantes e remotas, e nós estamos vulgarizando. Vulgarizando por quê? O conhecimento se tornou líquido, se tornou raso, as apostilas são fáceis e breves, as avaliações são feitas para passar e não de fato para a pessoa aprender, para ter um processo de aprendizagem mais completo. Você tem um sem número de instituições que são credenciadas no MEC, mas você não sabe as notas delas, não há uma fiscalização eficiente do MEC e mais do que tudo há uma venda quase que explícita de diplomas, porque fazer uma formação em 6 meses a 1 ano é uma venda de diplomas. Né? Coloque o diploma vendendo no Mercado Livre e talvez seja mais eficiente. É uma venda velada, né, de uma formação de ensino superior para que cada vez mais pessoas tenham somente um diploma no ensino superior e sejam um exército industrial de reserva com o ensino superior. E isso faz com que também, isso é legitimado pelo governo, é legitimado pelo MEC, é legitimado pelo Estado, para que consiga suprir o PNE, por exemplo, de ter um número cada vez maior de pessoas com graduação no ensino superior, elevar os índices de educação no Brasil e você ter ao mesmo tempo para o mercado industrial esse exército industrial de reserva das pessoas. Tá? Então é mais ou menos isso que a gente tem vivido no EAD. Agora, o EAD deveria ser de fato essa democratização. Eu acredito que haveria a possibilidade de ser uma plataforma de educomunicação para que pessoas tenham mais acesso ao ensino superior, para que pessoas partilhassem de conhecimento. Mas para isso a gente precisa ter uma fiscalização eficiente do MEC, precisa acabar essa história de segunda licenciatura, precisa acabar essa história de licenciatura curta. Né? As especializações elas precisam ter projetos científicos, seja TCC, seja
uma breve dissertação, seja um trabalho profissional de campo em que você produza alguma coisa, para que haja uma avaliação definitiva, né? Uma avaliação eficaz do processo de ensino-aprendizagem desse profissional que está se formulando, e não uma vulgarização do seu conhecimento. Ao mesmo tempo, no entanto, eu não posso deixar de falar aqui que eu estou falando do ensino à distância para o ensino superior e para outras áreas menos sistematizadas de conhecimento. Eu não sou a favor do EAD, por exemplo, para a educação básica, para seja o ensino fundamental ou o ensino médio, com breves ressalvas aí para pessoas que precisam de atendimento educacional especializado, que não conseguem frequentar a escola, coisa e tal. Mas não entrar nessa lógica de ensino domiciliar que é pura besteira, puro blá 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 opressor, né, para que cada vez menos pessoas tenham acesso à educação. Essa é uma discussão bastante longa, uma discussão que a gente poderia fazer em outros vídeos, em outros espaços, mas que é muito interessante a gente pensar hoje, né? Essa questão do EAD no Brasil, nós estamos mesmo democratizando o conhecimento ou cada vez mais vulgarizando o acesso ao conhecimento e ao ensino superior? Bem, esse foi o vídeo dessa semana. Se você gostou, deixa o gostei aqui embaixo, se inscreve no canal e me segue lá nas redes sociais em @leonardo de Andrade. É isso aí, uma lua, um queijo e um beijo.